Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa apresentação do Evangelho de Jesus, de número 128. Hoje, 4 de janeiro de 2023, quase que saiu 22 aqui, né? Primeira live do ano novo. Que todos nós tenhamos a coragem de mudar para melhor nosso nível de pensamentos. Passarei a discorrer sobre mediunidade, ou canalização. É a prática de mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. É a relação entre os dois mundos, a terra e a espiritualidade. Por isso, quem tem alguma manifestação nesse sentido, precisa e deve procurar uma casa espírita para estudar e entender como deve agir, né? Sorteados de hoje, o Marcos não veio hoje, exatamente esse quadro aqui, né? A sorteada é a Áurea Ferreira. A Áurea, faça contato com a gente para que você possa estar recebendo. Nós vimos que você não é de Tambaú, então faça contato para ver como é que você pode fazer para retirar, ou se a gente pode despachar para você. Bom, o livro, né, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, vai para Maria José Alonso dos Santos. Maria José, você vai poder escolher entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá ok? Bom, hoje o livro escolhido é o Aqui e Agora, né, do De Luca, a Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. São 231 páginas e 30 capítulos, né? Hoje farei a leitura de um trechinho do capítulo 4, né? As páginas 24 e 29. Pensar bem para viver melhor. É bem prático, né? A linguagem do De Luca é bastante simplificada e direta, né? Compreendi, desse modo, que a mente possui incalculável poder sobre o nosso corpo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Quem escreveu isso foi o irmão Jacó, que faz parte do entendimento aqui dessa compreensão do De Luca. Há muito tempo se fala na força do pensamento. Quem não sabe disso, né? Todos sabemos disso. O pensamento é fantástico. Por isso que nós devemos ter a coragem de rezar. Rezar, e não significa que rezando a gente recebe o retorno, porque lembrem bem que tem sempre o merecimento dentro desse jogo, tá bom? Mas rezando a gente ameniza todo e qualquer sofrimento, embora nem sempre o utilizemos de forma proveitosa para nós. O poder mental está na base das realizações humanas. É o seu alicerce, e onde Denise afirma: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. O pensamento afeta o nosso estado emocional e, por consequência, desemboca em nossas atitudes. É por esse motivo que se diz que o pensamento é criador, na medida em que, a partir dele, do pensamento, o homem tende a materializar o que se passa em seu mundo mental. Evidentemente, não é qualquer pensamento que tem essa propriedade, mas apenas aqueles que se revestem das forças da vontade e da persistência. Além disso, o pensamento firme e perseverante, seja bom, seja mau, atua primeiramente em nós, afetando diretamente o nosso campo emocional. E a partir dele, começa a plasmar em nosso corpo a saúde ou a doença, conforme a natureza do pensamento desencadeante. Pensamentos crônicos de raiva, medo e tristeza, por exemplo, desequilibram nossas emoções e, por consequência, desencadeiam choques vibratórios
que desarticulam as engrenagens do corpo físico. Da mesma forma, como visto na citação de abertura de capítulo, o irmão Jacó menciona que ele começou a mentalizar pensamentos positivos, como equilíbrio, esperança, alegria e caridade, como recursos capazes de produzir bem-estar interior, condição essencial para a saúde. Nossa mente não está apenas no cérebro, ela está em todas as células e órgãos, de modo que tudo o que de relevante se passa na mente, automaticamente também se passa no corpo. É importante considerar ainda que o pensamento como força energética de grande potencial constrói nossa atmosfera espiritual, onde vamos respirar as emanações positivas dos bons pensamentos ou os fluidos tóxicos dos pensamentos inferiores. Nossos pensamentos habituais têm o poder de higienizar ou poluir o campo espiritual que nos circunda. Aquela sensação de leveza ou de um grande peso nas costas pode ter efeito, embora não seria o único da harmonia ou da poluição da nossa atmosfera energética. Além do mais, vale a pena registrar que o campo energético criado pelo conjunto dos nossos pensamentos também é capaz de influenciar pessoas e ambientes com os quais tomamos contato. As pessoas não leem nossos pensamentos, mas percebem, em alguma medida, a qualidade da nossa energia, padrão vibratório, sentido, bem-estar ou repulsa diante da nossa presença. Imaginemos, em outra situação, o efeito dos pensamentos no ambiente do lar. Se os bons pensamentos não forem predominantes, o lar ficará submerso numa atmosfera espiritual negativa. O ambiente se tornará pesado e seus moradores mais suscetíveis a discussões, doenças e desinteresse pela vida familiar. De tudo o quanto foi dito, podemos concluir que qualquer mudança verdadeira em nossa vida deve principiar pela mudança dos nossos pensamentos. Foi o que Paulo de Tarso ensinou. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. A transformação da nossa vida, pois, passa necessariamente pela renovação da nossa mente. Precisamos educar a nossa mente, não deixar que ela corra como um cavalo selvagem sem rédeas. Apresento agora algumas sugestões práticas para que você possa iniciar o seu processo de renovação mental. Bom trabalho. Temos o poder de escolher nossos pensamentos. Saiba que todo pensamento que criou raízes em nós foi, em algum momento, escolhido, aceito e validado por nós. Para desenraizar esse pensamento, tomemos a decisão firme de não mais alimentar, validar, confirmar esses pensamentos que não mais queremos em nossa vida. Não brigue com pensamentos negativos que surgem em sua mente. Não temos o poder de impedir a entrada de um pensamento negativo em nossa mente, mas temos o poder de recusá-lo, deixando passar, assim como você muda os canais de televisão para o controle remoto. Mude de canal quando o que entrou na sua tela mental o enfraquece, adoece e perturba seu equilíbrio. Substitua imediatamente esses pensamentos por outros opostos e cultive-os até criarem raízes em sua mente, deixando-o em paz. Escolha ficar apenas com os pensamentos construtivos, aqueles que levam a um estado de positividade, amorosidade e confiança em Deus e em si mesmo. Reserve um horário do dia para mentalizar as ideias positivas mais adequadas ao seu momento de vida. Mentalizar é imaginar, com grande vontade e persistência. Conceber, fixar a mente no propósito desejado, e não apenas repetir palavras desconectadas do nosso querer e vontade. Exemplos para você mentalizar. Meu corpo se revigora com a força divina. Todos os dias, sobre todos os aspectos, vou cada vez melhor. Essa mensagem
me faz lembrar do ganha-pouco. São Humberto Oliva, ele tinha isso escrito no armazém dele. E eu fiquei impressionado com ela desde aquele tempo, eu era menino. A força de Deus habita o meu ser. A vida me ama e me apoia. Meus caminhos estão abertos para o progresso. Sou uma pessoa amável. Estou em paz. A vida me traz as oportunidades que preciso. Tenho confiança nas minhas capacidades. Mesmo que experimente o insucesso, saberei dar a volta por cima. O Senhor é meu pastor. Ele não me faltará. Simples, né? Pensamento positivo, a própria filosofia tem ele como um fato importante, né? Para que nós possamos exatamente acreditar. Se Deus nos deu o dom da vida, Ele confiou em nós. E nós, às vezes, titubeamos e não entendemos essa confiança. Tá? O Marcos não pôde estar hoje presente, então eu farei a leitura do Evangelho, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, e tem 13, missão do homem inteligente na terra. Esse é um dos capítulos mais simples de entendimento que o Evangelho nos oferece. Pois bem, o capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito. E o item de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. As pessoas acham que, porque entendem melhor um pouco que as outras, são acima da média, né? Não vos ensoberbeis, quer dizer, não fiquem ensoberbados do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podereis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este, o último, que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ser-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que lhe concedeu. Quem escreveu isso foi Ferdinando, espírito protetor, Bordeaux, 1862. Talvez todos vocês já saibam como foi feito a codificação da doutrina espírita, né? Porque, de repente, Kardec foi escolhido por Jesus para ser
o coordenador dessa campanha que precisava acontecer em Paris, na França, em 1865. E foi assim que aconteceu. Em 1865, o Kardec, que não era médium, né? A gente vê na história dele, demorou um pouco, assim como eu, para acreditar na reencarnação, mas, de qualquer forma, ele foi, pela sua elevação moral, escolhido para coordenar esse trabalho, junto com uma série de médiums que ele passou a conhecer, à medida que ele foi, vamos assim dizer, convidado por Jesus. Os médiums se aproximaram dele e ele se aproximou dos médiums e ele conseguiu fazer a codificação da doutrina espírita, que são cinco livros do Pentateuco, e que deles derivam uma série de outros milhares de livros que são fundamentais para o nosso entendimento da doutrina. Por favor, é a sua vez. Aí você já fica ali, depois a Zélia vem para cá, tá? Então é assim que funciona, né? A Denise agora vai fazer o comentário. Se liga aqui, não precisa? Pode estar ligado. Precisa ligar esse. Aí. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigado, deixei eu sair. Tá bom. Então, vamos comentar hoje esse evangelho, né? Missão do homem inteligente na Terra. E qual seria a missão? Eu acredito assim, que todos nós, antes de nascer, a gente faz uma programação do que a gente precisa melhorar aqui na Terra, a gente, nosso espírito evoluir, e também os resgates que a gente tem com as pessoas que convivem com a gente hoje, né? E essa é a nossa missão de evolução, de aprendizado, que a gente usa para isso a inteligência que Deus nos deu, né? E também tem aqueles homens, aquelas pessoas que nascem com uma missão ainda maior, né? Para a ciência, para a saúde, os nossos políticos, que nascem para contribuir com a humanidade, né? E Deus dá para eles toda a ferramenta necessária, a inteligência, a ajuda, e eles já vêm de lá do mundo espiritual já preparado para isso. Só que chegando aqui, as facilidades, o orgulho, o poder, muitas vezes sobe a cabeça. E aí eles fazem, né, conforme o interesse e para benefício deles próprios. Esquece do povo, né? Não são todos. Tem também os homens de bem que trabalham com amor em benefício, no nosso benefício, né? E tem esses que não. Mas vão ter que responder por isso, né? Então, todos nós que não cumprirmos com o nosso dever de cidadão, de mãe, de pai, de esposo, vai ter que responder por isso, porque nós fizemos um planejamento. Imagine, então, quem tem esse poder, né? Então, lá, vamos dizer assim, os nossos governantes, né? Os médicos. Então, tem que haver uma consciência, um amor. E eu falo assim, que a moral, se juntasse a moral e a inteligência, ia ser supremo, né? Às vezes a gente vê pessoas assim, humildes, que nem são assim, mal conseguem escrever os nomes, né? Não teve um grau de escola, e é de uma moral tão elevada, que nos ensina tanto, que praticam o amor, a caridade, que trabalham em benefício do próximo, né? Então, eu falo que se o homem usasse a ferramenta que Deus dá para ele, a inteligência, né? As facilidades, para o nosso bem, para o bem da humanidade, que maravilha. Mas a gente chega lá, né? Um dia esse mundo vai se regenerar e não vai ser mais um mundo de prova e expiação, não. E aqueles que não melhorar agora, que não aproveitar a oportunidade, gente, eu falo, vamos aproveitar. Não importa se a gente errou. O que importa é daqui para frente. Nós vamos ter que responder e vamos atrasar. E
será que a gente vai ter oportunidade de estar com a pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, numa outra vida? Talvez não, né? Então, a gente tem que aproveitar agora, sempre. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, para poder nos melhorar. Cada dia, cada minuto da nossa vida é uma nova chance. Deus nos ama muito. Ele faz questão de todos nós, né? Jesus fala no Evangelho que faz questão de todas as ovelhas dele. E ontem a gente estava conversando, queria até fazer assim, um pequeno comentário, porque não está dentro do estudo de hoje, mas eu acredito ser muito importante, que uma amiga perguntou para mim, o que é mediunidade? E eu queria comentar isso com vocês. Mediunidade é um intercâmbio nosso com o mundo espiritual, né? É uma forma da gente se comunicar com os nossos irmãos no mundo espiritual. E os médiuns são só os espíritas? Não, de forma nenhuma. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Todos somos médiuns, né? A mediunidade às vezes se dá à noite, quando a gente dorme, que o nosso corpo descansa e o nosso espírito vai, né, passear, aprender, conversar com os outros espíritos, encarnados e desencarnados. Mediunidade é uma ferramenta que Deus deu para nós, para que a gente pudesse praticar a caridade. Jesus foi um grande médium, Moisés, os discípulos. Mediunidade sempre teve, não foi agora, não foi o Espiritismo que inventou. As nossas crianças são médiuns, quando eles falam com os amiguinhos invisíveis deles, né? Então, não é nada assim assustador, é muito natural. E a casa espírita não é um lugar só que chega aqui para descer espírito e falar com vocês. Não, é uma escola, né? Aqui a gente aprende a viver lá fora, né? A gente vem estudar também. Temos cada dia da semana um dia apropriado para um estudo. Temos os dias também de conversar com os nossos irmãos que precisam de ajuda, que são os nossos irmãos já desencarnados. Mas é um trabalho sério, é um trabalho que só um grupo pequeno faz, porque não é para curiosidade, é para caridade, né? E aqui ninguém fala o que vai acontecer, ver sorte, não, de forma nenhuma, né? Deus deu para a gente assim, o esquecimento das vidas passadas, para que a gente não sofresse muito, né? De saber que nós não fomos tão bons assim nas vidas passadas, e hoje estamos colhendo, resgatando. Mas isso não significa que a gente tem que se punir, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades sempre. Tá bom, né? Saia, seu Cláudio, saia. Então tá. Então, nada. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, para que a gente possa continuar, né? A Denise explicou bem. A mediunidade, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser educada, para que o fenômeno aconteça, não é? No momento oportuno. Porque senão os espíritos que estão querendo conversar ou pedir alguma informação, ou apenas nos perturbar, para que isso não aconteça, é necessário, na educação, a gente vai ajudar esse irmão a compreender, olha, você não está no momento certo agora, não é? À noite, a hora que nós formos para o centro, lá sim você poderá estar, se comunicando. Senão, vai ser uma perturbação, como está acontecendo. Tudo isso é perturbação.
O espírito vem a hora que ele quer e pronto, não é? Aí faz a pessoa sentir mal, derruba, põe a pessoa até, né, doente, desacordada. Então, é um inconveniente muito grande que nós temos que educar os espíritos e a nós mesmos. Para receber, nós vamos dar uma hora. Falar, olha, é à noite que você pode estar, não é? No estudo, para buscar os esclarecimentos e tudo aquilo que você está precisando. Então, tudo tem, não é, uma necessidade, mas tem uma educação também. Então, a mediunidade é uma bênção que Deus nos oferta. E é através dela que o homem vai chegar até Deus. Porque ela vai estar em todos os lares, em todas as criaturas, e vai pôr a criatura num estado, não é, de perturbação, de desconforto, e para que você possa sair daquela coisa ruim, você vai buscar um médico. Mas a doença é espiritual. Como o médico, que nada entende do espírito, vai poder te auxiliar? Ele não tem capacidade para auxílio, né? Então, o que nós vamos fazer? É necessário que todos busquem o conhecimento da doutrina de Deus, de Jesus, através de Kardec, abençoado, que são os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, auxiliando a todos nós. Zélia, e a gente pode escolher os espíritos que nos acompanham. Se a gente agir de uma forma correta, né, ter bons pensamentos, estar com o pensamento ligado em Deus, a gente vai ter boas companhias. E se a gente, assim, ficar com xingamento ou estar agindo de uma forma incorreta, vai ser espírito sofredor que vai estar do nosso lado. Por isso, nós temos que domar a nós mesmos, né? É o que ele fala aqui, ó. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? É auxiliar aquele que ainda está em perturbação, aquele que está, né, necessitado desse conhecimento. E então, o médium vai ajudar aquela criatura a entender e a se melhorar através do conhecimento, da doutrina abençoada que tem trazido o conforto a todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites, bem estreitos no mundo em que habitais, porque ainda o conhecimento não está em todo mundo, em todo lugar, em todo centro, em toda escola, né, de posse do homem na Terra. Então, está difícil da pessoa buscar Deus, né, entender Deus, para sair desse desequilíbrio, dessa angústia, dessas dores. Então, é necessário saber que o remédio, é o que eu sempre tenho falado, o remédio você não vai encontrar na farmácia, você vai encontrar na oração, não é? No conhecimento, sabendo que o espírito, nós somos espíritos e existem espíritos aqui perturbadores, estão perturbando a nossa humanidade. Então, você vai ter que buscar o quê? Conhecimento. Aquela pessoa que entende de espírito. Porque em outro lugar não vai saber. Na farmácia você não vai achar remédio, né? Se não tiver pessoas que tenham
a vidência, a mediunidade, como vai saber se aquele mal-estar que aquela pessoa está sentindo é espiritual? Ou porque todo mal-estar, né, já é um desequilíbrio e já é o espírito que não está bem. Então, ele vai sentir, né, a aproximação de espíritos inferiores e vai começar a passar aquilo que esse espírito inferior está passando para ele. Ele vai, né, deixar em evidência. Então, nós temos que domar e educar. Além do corpo carnal, encontra-se o espírito imortal, debatendo-se entre as heranças enfermiças, né, doentes, lá de outras encarnações passadas, que a gente, por isso nós estamos aqui na Terra encarnados, porque a gente vem de erros grandes e nós temos necessidade de uma transformação hoje. Por isso o Espiritismo, por isso a doutrina espírita. E nós agradecemos imensamente Jesus e Kardec por estar nos informando, né, nos ajudando a entender essa doença espiritual que a humanidade vem passando e vem sofrendo. Então, abençoado seja, né? Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, a Terra, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Então, nós não temos mesmo. Não fica aí, fala, nossa, olha como eu sou inteligente, né? Cada coisa que eu sei e tudo que você faz. Não fica, porque no mesmo momento que Deus te deu essa oportunidade, se você age mal, Ele te tira imediatamente. É isso que eu ia comentar. Pode nascer numa outra vida sem inteligência nenhuma, né? E mesmo a mediunidade, quando ela não é bem usada, também pode ser retirada. Então, não é? Então, tudo isso está dentro da doutrina, está dentro desse conhecimento abençoado. Por isso eu falo, né? Vamos buscar a doutrina. Está mais do que na hora. Não vamos demorar mais, não. A humanidade vai sofrer muito se ela deixar para depois. Não deixa, não. Começa agora a entender o que realmente está passando, o que nós estamos passando, o porquê de tudo isso. Por quê? Porque a Terra é um mundo que está numa fase de regeneração. O homem precisa domar a si mesmo, não é? Saindo dessa caverna do eu, né? Da ignorância, desse preconceito, desse, como ele fala aqui, né? Egoísmo. Então, olha aí o que o homem está fazendo com ele mesmo e com o próximo. Nós estamos perdendo um tempo precioso, né, deixando se digladiar, e um mata o outro, um machuca o outro, um quer o que é do outro, não é? Só o amor que a gente não vê falar, não, eu vou, né, ajudar aquela pessoa, é meu irmão, eu vou melhorar para ajudar o nosso mundo. Então, isso a gente parece que não está escutando muito, né? Então, é necessário uma transformação, o combate insistente, né?
incessante, as experiências perturbadoras, bélicas, né? O homem é muito guerreiro ainda, só pensa na guerra, só pensa nele, só pensa em matar, para tirar, para usurpar. Não é? Então, é a guerra. E a guerra precisa estar sendo diminuída e posto um fim. Porque não é morrendo e não é matando que nós vamos melhorar coisa nenhuma, né? Então a gente sabe que tudo isso está faltando Deus. A partir do momento que falta Deus e falta Jesus, tudo se transforma, se perturba, traz doenças de difícil conserto. E então é necessário que a gente busque o mais depressa possível, que essa é o que ele fala aqui, a seu turno, as inteligências retardatárias e as conduzi-lo a Deus, né? Porque, né, mostrando a natureza que indica, não é? Por que o homem ainda está fazendo tanta coisa errada? Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Existem doutrinas e doutrinas, mas elas estão pregando a verdade? Não, está tão difícil. Não tem esse amor, essa verdade, não é? Esse respeito pelo outro. Então, nós precisamos de respeito, de fazer, mas por inteiro, aquilo que nós viemos, nós nos propusemos. Por isso a missão do homem inteligente na Terra. Se eu sei um pouco mais, eu não posso guardar só para mim. Se guardar, eu vou, degenerando as minhas células. O meu corpo vai enfraquecendo, eu vou ficando doente. Eu preciso passar, eu preciso ajudar o meu próximo. Então, por isso a gente está à frente, né, dessa casa, dessa doutrina abençoada, para que a espiritualidade e com o pouco que a gente tem de conhecimento, a gente possa auxiliar e passar para aqueles que realmente estão querendo essa transformação, alcançar essa melhora, alcançar essa coragem para enfrentar, né, daqui para frente as necessidades. Então é isso que nós precisamos, né? Todos, ou quase todos, os mecanismos de desenvolvimento intelectual estimulam a perseverança nos baixos níveis daquele primarismo, aquele instinto que a gente trouxe e que a gente ainda não conseguiu educar, se converter, se melhorar. Embora a atração do processo da evolução nos convide sem cessar para a saída da caverna do eu egoísta para um campo maravilhoso, florido, aonde nós vamos falar a mesma língua, o mesmo amor, né? Para podermos fazer uma doutrina realmente de entendimento, de luz, de melhora, né? Com a graça de Deus. Né? É isso aí. Então vamos, né, buscar para a gente melhorar. E tudo a gente pode, né? Naquele que nos fortalece. Porque Deus está conosco a todo momento. Então, vamos buscar.
e que a doutrina espírita, né, essa inteligência, nós possamos usar essa inteligência, ela é rica de méritos. É só nós, né, buscarmos a doutrina para a gente se ir educando e fazendo uma transformação. Então, é linda a doutrina. E que sabedoria ela nos traz. Que a gente possa usar melhor, né? Ter condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão poderá, não é, parar e tirar dele essa virtude que ele poderia estar fazendo, do crescimento moral para ele, sobretudo, e para aqueles que se aproximam dessa herança divina, desse lugar lindo que Deus nos oferece a todo momento, né? Através dos Espíritos de luz. Obrigada, Senhor. Nossa Mãe querida Maria Santíssima, ó Senhora, a vossa infinita bondade e misericórdia nos ajude, fazendo com que o nosso mundo possa despertar, possa te buscar, possa te louvar, que possamos estar mais próximos de Deus e de Jesus, para o nosso mundo se refazer e sair das trevas buscando a luz, saindo da ignorância, buscando conhecimento. Quanto bem, quanto auxílio nós podemos fazer, Senhor, nos amando, nos respeitando. É o nosso fortalecimento, é a nossa coragem, a nossa esperança de dias melhores. É esse amor tão necessário que a humanidade está deixando passar, está deixando escapar de suas mãos. Deus nos concede, não é, essa oportunidade através do conhecimento, através da mediunidade, através do amor. E por que o homem se deixa levar pelos excessos, procurando a dor? Desperta, homem, busque Deus, busque Jesus. São Francisco de Assis, fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor. Onde houver ódio, consenti que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja o desespero, luz onde haja as trevas, verdades onde hajam mentiras. Ó Divino Mestre, permitir que não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que ser compreender, e amar que ser amado.
porque é dando que recebemos. E é retornando à pátria que vivemos a verdadeira vida, a vida espiritual. Bons espíritos, não nos deixe no abandono, nos ajudando a buscar, com esperança, com a convicção, com a certeza de um mundo melhor, porque nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu és a luz, a esperança, a coragem. Vamos em busca. Mãe querida, nos ajude nesse entendimento, nessa busca, para que a gente não esmoreça, que a gente continue firme nesse trabalho de amor, porque nós sabemos que só em Ti brilha a luz eterna do poder e da glória, da paz e da esperança para sempre. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos do nosso Mestre querido Jesus. As nossas águas estão sendo fluidificadas. Aqueles que fazem o Evangelho no lar, aqueles que estão longe nesse momento, estão recebendo o amparo, o auxílio. Perseverem, não desanimem, nem se desiludam, porque Jesus está nos auxiliando. Bezerra de Menezes, Paula Vitor, Donizete querido, Dr. Deuduque, Dr. Militão Pacheco, Severino de Arruda e tantos outros espíritos estão nos acudindo, estão nos ajudando. Obrigada, Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.